Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje, com muito prazer, a gente vai ter então a professora Débora Fogel aqui dando o seminário para nós. Ontem ela já ministrou um seminário super especial para quem viu lá no ALV. E hoje, então, ela aceitou esse convite. Muito obrigada, professora Débora, por aceitar o nosso convite aqui. A professora Débora Fogel possui graduação em Biologia pelo FRJ e mestrado e doutorado em Bioquímica pelo FRJ também. Fez doutorado sanduíche na Universidade de Illinois. Atualmente é professora titular da UFRJ, do IBQM, né, o nosso querido IBQM. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em química de macromoléculas, mais especificamente proteínas, atuando principalmente nos temas agregação proteica, enovelamento proteico, doenças amiloidogênicas e inflamação. É pesquisadora 1A do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia do Mundo em Desenvolvimento, e recebeu a Ordem Gran Cruz do Mérito Científico e Prêmio Nise da Silveira para Mulheres na Ciência, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Prêmio Meta Santiago, da Câmara dos Deputados, também oferecido a mulheres cientistas. Além disso, ela é coordenadora de educação da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Então, com muito prazer, eu passo a palavra, então, Débora, contigo. Muito obrigada por aceitar participar do nosso seminário. Me ouvem? Muito obrigada, Paty. Vocês me escutam? Tá tudo tranquilo aí? Perfeito. Sim. Ótimo. Então, eu vou começar já já a compartilhar a minha apresentação, mas certamente quero agradecer muito o convite, né, de estar aqui nesse seminário, que só o nome do seminário, qualquer pessoa que seja convidada, né, para participar do seminário Atsaburo Massuda, não pode jamais recusar, em nome desse, né, desse professor tão querido de todos nós. Como vocês viram, eu sou da área de bioquímica mesmo, né, bioquímica hard, vamos dizer assim, trabalho, né, como a Paty descreveu, em doenças neurodegenerativas, mas o que eu vou contar aqui para vocês é mais uma experiência, né, uma atividade que eu venho participando, né, vou compartilhar agora com vocês, por favor, me digam se... Espera aí que agora... Engraçado, você está compartilhando. Está aparecendo, aham. Mas está aparecendo a minha apresentação? Está aparecendo a apresentação, mas só não está no modo apresentação. Pois é, mas você sabe que ela não está aparecendo para mim, eu continuo vendo vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá bom, acho que agora eu já entendi, vou botar. Vocês estão vendo agora? Está no modo cheio? Sim, agora sim. Perfeito. Então, ótimo. Então, o que eu vou contar para vocês é uma experiência que eu estou participando, gente. Na verdade, tem exatamente 2 anos, conforme vocês vão ver em seguida, e que é desse centro, né, que se chama Sou Ciência, né, conforme vocês estão vendo aqui, e o Sou significa sociedade, universidade e ciência, tá? Então, é uma atividade que começou, né, exatamente há quase 2 anos atrás, né? Então, no ano... Nossa, Estão me ouvindo? Espera um minuto, só que meu telefone está tocando aqui, eu não posso atender. Então, começou há 2 anos atrás, né, no dia 8/7/2021,
E só para quem não está familiarizado, né, o dia 8 é o Dia Nacional da Ciência aqui no Brasil. Então, foi nesse dia que um grupo de pesquisadores, vocês já vão entender melhor, nós nos lançamos, né, essa iniciativa nacional, que é o Sou Ciência. Eu vou chamar de Sou Ciência, mas a parte, vocês já sabem que é a Sociedade Universidade de Ciência, que são uma acronímia, né, o Sou, que até fica bonito, né, porque Sou Ciência tem né, tem um significado interessante. Então, a pessoa que, né, que está à frente desse centro, está aqui escrita, é a professora Soraya Ismaili, né? Ela é lá da Unifesp, ela é de São Paulo, ela foi reitora durante 2 gestões da Unifesp, que é uma universidade fantástica em São Paulo, é uma universidade federal, assim como a UFRJ, e ela saiu da reitoria e ela começou bom, né, eu acho que eu não preciso de lembrar para vocês aqui o que acontecia no Brasil no ano de 2021, há 2 anos atrás, né, que a gente estava ainda, né, todos nós imersos, né, numa pandemia de saúde, e também, né, vivendo momentos muito tristes, né, em termos de política, de economia social, ambiental no Brasil, e era difícil acordar todos os dias naquele cenário triste, devastador, né, que a gente vivia. Então, a Soraya, ela achou e decidiu, né, tomou essa iniciativa de juntar um grupo de pessoas no Brasil, de cientistas, que poderiam juntos enfrentar, defender as universidades, a ciência, em parceria com a sociedade da US do Sul, para que a gente pudesse, então, enfrentar aquele momento tão adverso. Então, aqui está o dia do lançamento do SOU, desse centro, né? Então, só para vocês verem, eu até participei do lançamento, eu fui uma espécie de, né, coordenei as atividades, né, o Chico mandou para a gente recebeu adesão de né, de várias pessoas. A própria Neca Setúbal, que ela é presidente da Fundação Tid Setúbal, ela é uma pessoa muito próxima até da rede, né, da Marina, da nossa ministra do Ambiente, então ela é uma apoiadora do centro, e junto comigo, né, isso aqui eu até aproveito para render assim, as minhas mais profundas homenagens ao professor Oswaldo Nascimento, que veio a falecer, gente, exatamente no dia 10/7 de 2021. Então, ele participou do lançamento do Sou Ciência, nós convidamos o professor, ele é um professor de Química da Unicamp, como vocês podem ver, ele é uma pessoa negra, e ele, quando acabou essa apresentação, a gente ficou nos bastidores, foi pelo Zoom, obviamente, 2021, ninguém se encontrava com ninguém, ele, muito emocionado, falou, olha, eu acho que eu não me lembro de ter sido eu protagonista do lançamento de uma experiência como essa. Eu sou muito grata a você, Débora, Soraya, todo o pessoal do Sou Ciência, porque ele foi a palestra que a gente meio que inaugurou o centro, e ele ficou muito emocionado, então eu guardo com muito carinho. Primeiro que ele é era, né, um grande amigo, bom, ainda sempre será, né, o Oswaldo sempre será um grande amigo, mas infelizmente ele nos deixou depois de ter sido homenageado pelo Sou Ciência, que deu a ele, né, essa possibilidade de falar sobre um trabalho maravilhoso que ele estava falando sobre as universidades e as suas iniciativas durante a pandemia. Ele fez um levantamento e ele apresentou esse levantamento na inauguração do Sou. Bom, então, aqui é só para lembrar para vocês, né, quando o centro foi criado, era isso que a gente lia nos jornais, era isso que a gente via, tinha que ver todo dia na televisão, que a gente tinha que encarar todos os dias, era, né, uma batalha, um sofrimento, né, as universidades em crise, né, sem verbas, né, a ciência sem verbas, os pesquisadores e cientistas, os médicos, o SUS, tudo desacreditado, tudo sendo desmontado. Então, foi justamente em função disso que a Soraya resolveu juntar um grupo de pessoas para pensar, para a gente estar junto naquele momento, e como a gente enfrenta, como a gente atravessa, né, aquele período de trevas, né, que o Brasil estava vivendo, em todos os aspectos, como eu acabei
de falar com vocês. Então, foi baseado nisso que o Sou Ciência nasceu, né? Então, aqui a missão é exatamente um pouco essa que eu já descrevi, que é fortalecer essa conexão entre as universidades públicas, a ciência, a sociedade, o Estado, em favor, né, do desenvolvimento nacional com equidade, democracia, diversidade, sustentabilidade, solidariedade, antes de tudo, em uma sociedade que seja capaz de garantir a cidadania e o bem-estar para todos, né? Então, aqui está também uma definição, é um grupo que está cadastrado no CNPq, porque conforme vocês vão ver, o Sou Ciência ele faz pesquisa, né? Pesquisa nova. Eu vou mostrar para vocês alguns dados do que a gente tem levantado nesses 2 anos de existência. É muito interessante, gente, porque a maior parte das pessoas que fazem parte do Sou Ciência, muitas delas jamais se viram pessoalmente. Eu, para ser sincera, eu sou assim, a Soraya, né, que foi a pessoa que idealizou, que criou, que juntou, aglutinou as pessoas em torno dela, eu só vi ela uma vez na vida, antes da pandemia, ela como reitora da Unifesp, ela veio uma vez dar uma palestra aqui na Fiocruz, e por acaso eu cruzei com ela e nós, assim, conversamos uns 5, 10 minutos, e ela me ligou no meio da pandemia, esse desespero, perguntando se eu não gostaria de participar dessa iniciativa, coisa que eu prontamente aceitei. Então, hoje em dia, nós somos assim, muito amigas, nos tornamos muito amigas, e a gente só se viu uma vez, e a maioria das pessoas que estão hoje dentro do Sou Ciências, né, pesquisando, os pesquisadores, talvez eles nunca tenham se visto. É só para deixar isso registrado, quão interessante é os laços que foram formados durante a pandemia, nesse momento de tanto sofrimento. Então, aqui está mostrado uma estrutura geral do centro, né, a coordenação geral, que é da Soraya, né? Aí e que eu quero chamar muito a atenção, a gente tem um conselho científico, né, que ajuda, que orienta, com quem a gente conversa, e o que eu chamo muito a atenção, que é o que eu estou apontando aqui, é um conselho da sociedade. Vocês já vão entender melhor o que são, né, esses 2 conselhos, mas assim, é muito importante a gente estar o tempo todo em conversa com diferentes entes, diferentes atores, né, da sociedade brasileira. Né? Então, a gente se divide basicamente, né, em dois temas de pesquisa, né, o tema 1, o tema 2, e as linhas de pesquisa, né? Então, o tema 1 tem 4 linhas de pesquisa, vou falar um pouquinho sobre elas mais para frente, e o tema 2, eu participo mais ativamente do tema 2, vocês também já vão entender melhor o que é isso. Ele tem 3 linhas de pesquisa. Né? Como a gente tem, a Soraya conseguiu algumas emendas parlamentares, né, da própria Sônia Bonfim, da Sâmia Bonfim, que é uma deputada fantástica, que tem desempenhado um papel assim, nossa, digno de nota agora na CPI do MST, e outros parlamentares, eles dão recursos para o Sou Ciência, a própria Fundação Neca Setúbal, o Serra Pilheira. Então, com isso, a gente tem bolsistas, né, de pós-doc, de iniciação científica, e é esse time de bolsistas, os pesquisadores, que fazem essas linhas. Eu sou pesquisadora do centro, a gente faz o trabalho de levantamento, de gerar dados, de interpretar, de acompanhar, conforme vocês vão ver daqui para frente, tá? Então, esse é o comitê científico, quer dizer, tem o time de pesquisadores pós-docs e alunos de iniciação científica, e em cima disso a gente tem um comitê científico que tem 39 membros, e o conselho da sociedade, do qual participam 33 entidades que são representantes dos movimentos sociais. Então, a gente muitas vezes, né, assim, faz coisas na universidade sem ouvir a sociedade. Então, o Sou Ciência, como tem esse S de sociedade, a gente tenta o tempo todo estar fazendo essa escuta do que as pessoas pensam, o que as pessoas imaginam das universidades, da ciência, da pesquisa, dos pesquisadores. Então, essa dinâmica, essa conversa é fundamental, e é isso que me encanta
encanta, de uma certa maneira, porque eu não vejo isso dentro da universidade, a gente tem um espaço maior para ouvir as pessoas. Então, essa é a Soraya, que eu já falei muito, a Angélica e o Pedro, são os 3 professores da Unifesp, que são assim os coordenadores maiores, né? O Pedro coordena ali o tema 2 e a Angélica o tema 1, e aqui está todos nós, os pesquisadores associados. Estou eu aqui, tem gente da UFRJ, se vocês passarem os olhos, vocês vão ver que a gente buscou construir um centro diverso, tem gente de todo o país, de todas as cores, de todas as raças, porque é assim que tem que ser, né? A gente, acho que cada um de nós se lembrar da rampa que subiu com o Lula, né, no dia 1 de janeiro, eu acho que a gente jamais pode esquecer daquela representatividade para fazer qualquer coisa que a gente venha fazer daqui para frente nesse país, e a gente buscou construir um time que fosse representativo das regiões, das cores, dos pensamentos de pessoas, né? Todas essas pessoas são professores de instituições. Então, esse aqui, né? Então, além desse time de pesquisadores, a gente tem o comitê científico, e aí aqui nesse comitê científico, se vocês também passarem os olhos, obviamente não vou ler, tem pessoas também de várias universidades do Brasil, inclusive de fora do Brasil, e aqui são ex-reitores, são pessoas que já foram do MEC, que já foram da CAPES, que já foram do CNPq, e a gente se reúne com um comitê científico de vez em quando, mostra os trabalhos, eles dizem, caminhem por aqui, caminhem por ali, dão ideias. Olha, é uma troca assim, de uma riqueza, é fantástico, né? Quando a gente tem essas reuniões que acontecem a cada, em geral, 4, 5 meses, a gente se organiza e mostra os dados, né, as dificuldades para esse time de pessoas que é fantástico. E aí é que está aqui o que eu gostaria muito de chamar a atenção, gente, porque nós também nos reunimos com essa galera que está aqui. Então, eu acho que eu não conheço nenhuma instância nesse país onde a gente tem aqui, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Imprensa, a Academia de Letras, a União Nacional dos Estudantes, sentada do lado com a Uniafro, com o Observatório, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, com a Arte pela Democracia, a gente tem representantes aqui, olha, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transvestis e Transsexuais. Então, para esse grupo, a gente também apresenta o nosso trabalho e eles também dão ideias, dão sugestões, fazem demandas, criticam, dizem que a gente está, assim, são muito acadêmicos, não estão conversando com esses ou com aqueles interlocutores. Então, se a gente quer construir, de fato, um centro que seja sociedade, universidade, ciência, o S nunca não pode ser esquecido, e o S está um pouco aqui representado, a sociedade está um pouco representada aqui. Então, eu recomendo muito, né? Essa apresentação é até um pouco longa, eu certamente não vou conseguir cobrir ela toda, mas não tem importância, porque o centro ele tem um portal que eu quero convidar muito vocês a entrarem. Toda a ciência, tudo que é produzido é uma ciência aberta, está disponível, ninguém que trabalha no centro recebe nada, nós não somos, todo mundo que está aqui faz por amor, né, né, a pesquisa, ao Brasil, a pesquisa, né, as universidades, né, a vontade de estar mais próximo das pessoas, da sociedade, como a gente atravessa essa ponte. Então, eu recomendo muito, se vocês digitarem, né, depois vai ter o endereço, enfim, preciso em outro slide, mas a gente tem pessoas, a gente tem uma empresa que trabalha de comunicação, tem portal, a gente faz painéis, estamos nas redes sociais. Estão vendo aqui os desenhos, a gente tem pessoas do design que fazem um trabalho de transformar aquela informação mais rude, mais dura da ciência em imagens como essa que vocês estão vendo. Então, o centro ele tem muita cor, muitos desenhos, porque exatamente a gente tem um time de desenhistas que nos ajudam nessa comunicação. Então, se vocês entrarem no portal, ele vai ter mais ou menos essa cara, a sociedade fala, tem vários artigos de opinião, enfim, é sensacional, eu quero muito, deixo aqui a dica, né? Claro, eu sou suspeita,
mas eu deixo muito a dica para que vocês entrem e vocês vão encontrar lá, né, esses painéis que são uma forma da gente comunicar a pesquisa que a gente produz, né? Então, a gente pode produzir pesquisa, pode gerar um artigo, pode gerar um livro, e o que a gente faz é, a partir dessa pesquisa, gerar esses painéis, que são exatamente o mesmo resultado da pesquisa, mas que é comunicado de uma forma mais lúdica, para que as pessoas, os jornalistas, políticos, seja lá quem for, entre aqui e encontre esses resultados de uma forma mais palatável. Estudantes do ensino médio, professores, né? Então, está tudo aqui comunicado de uma forma mais leve, mais assim, menos acadêmica, menos dura, mais colorida, mais bonita, né? Então, a gente monitora, está aqui, ó, soulciênciaunifesp.br, esse é o site. Então, a gente tem jornalistas que trabalham e que monitoram, né, todas as redes sociais, Instagram, como é que é, a gente tem, enfim, usuários do portal em todo o mundo, isso aqui, né, a gente, né, enfim, aqui também, né, a gente faz várias lives, então, se entrarem no YouTube, no canal, vocês vão ver que durante a pandemia, gente, nós fizemos tantas lives, nós trouxemos tanta gente bacana para ajudar a gente a entender aquele momento, entender as vacinas, o movimento negacionista, a questão, né, da cloroquina que tanto nos mobilizou. Então, se vocês entrarem, vocês vão ver a riqueza, né, de lives e de gente bacana falando, né? Então, aqui também, né, mais uma vez, mostrando as redes sociais, que isso aqui já está até um pouco desatualizado, mas, enfim, a gente monitora, acompanha, né, um trabalho, né, que eu estou dizendo para vocês que é muito profissional, né? A gente tem um time de gente muito capaz trabalhando dentro do Soul, e os recursos que a gente consegue, né, junto aos parlamentares, junto ao Serra Pilheira, é mais para pagar essas empresas, essas pessoas, os estudantes que geram essas pesquisas e comunicam essas pesquisas. Então, aqui é que eu chego, né? Deixa eu até olhar a minha hora, eu não quero falar muito para não cansar vocês, mas aqui é que está mostrado, esse aqui é a alma do centro, né? Que são as linhas de pesquisa, porque não é um centro só para ficar criticando o governo isso, o governo aquilo, o presidente da CAPES, o presidente... Não é isso. A coisa da gente fazer a crítica mais embasada em dados, em acompanhamento de como as coisas estão caminhando no país. Então, o Centro Sou Ciência ele tem dois grandes temas, né? O tema 1, que é de políticas para educação superior, ciência e tecnologia e os seus financiamentos, quer dizer, é uma linha assim mais voltada, né, para a universidade, para a ciência e tecnologia, para dentro, né? Então, a gente tem, dentro desse tema, 4 linhas de pesquisa, que vocês estão vendo aqui, essas 4, né? Caracterização da expansão, a trajetória estudantil, os egressos, né? Então, isso aqui é muito importante, né? E a gente tem também aqui o financiamento da educação superior pública. No tema 2, que é onde eu trabalho mais proximamente, a gente tem universidade na garantia dos direitos, da democracia e da vida. Então, é a universidade para fora, como a gente se comunica com a sociedade, como é a percepção da sociedade sobre a universidade pública e a ciência, essa linha que é sensacional, a atuação das universidades públicas e da ciência na defesa da vida durante a pandemia. Eu vou falar, se der tempo, um pouquinho desse levantamento que a gente fez junto com a Andifes. Isso aqui no site, assim, a gente tem um repositório assim, que a gente construiu com a Andifes, e a gente mapeou, né? Já não consigo esperar, porque eu gosto tanto desse projeto, mais de 1.000 ações que as universidades públicas brasileiras fizeram durante a pandemia, que vão desde a produção de álcool até produção de vacinas, publicações, interações com a escola básica, quilombolas, indígenas, assim, distribuição de comidas, comunicação, tudo que as universidades fizeram. É um painel lindo, tem um mapa do Brasil com as universidades, você clica e aparece a universidade, tudo catalogado, é um registro para a história. Daqui a 100 anos, se alguém quiser saber o que as universidades
federais brasileiras fizeram durante a pandemia, está aqui registrado. E isso aqui é um documento de defesa das universidades. Vale a pena investir nas universidades, porque quando a gente tem uma pandemia, certamente não foram as universidades que cruzaram os seus braços e ficaram paradas. Ao contrário, saíram para a linha de frente e foram atuar em várias frentes, né? E também a gente tem essa linha 7, que a gente está mapeando, né? E está criando, enfim, possibilidades de contribuição das universidades e da ciência para a construção de umas novas perspectivas para um outro Brasil, para um Brasil diferente, para aquele Brasil que a gente sempre sonhou, né? Enfim, então, são esses dois temas e são essas as linhas de pesquisa. E aí eu vou contar para vocês aqui, vou passar alguma hora um pouco mais rápida, algumas horas um pouco mais devagar, vou trazer assim, alguns highlights dessas linhas de pesquisa, só para vocês terem assim, uma ideia, né, do tipo de pesquisa que a gente está gerando. Tá? Então, essa linha de pesquisa 1, eu até, embora ela seja do tema 1, e eu, conforme eu falei, eu estou no tema 2, às vezes eu dou umas piruadas, né? Então, eu às vezes participo da reunião de outros grupos, sou chamada, até porque, conforme a Paty falou, eu fui para a reitora da UFRJ, eu gosto muito desse tema da educação superior. Então, aqui, gente, é muito legal, porque esse grupo aqui, né, está levantando, né, principalmente, como é que está a questão da expansão das instituições superiores de ensino superior privadas no Brasil nos últimos anos. Então, aqui eu certamente queria que vocês só olhassem um pouco esses dados, porque tem algumas coisas que são, até para vocês que são professores, muitos dos que estão aqui, vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre isso. Na verdade, esse trabalho resultou num relatório que tem aí quase 200 páginas de dados, de números que a gente apurou nesses 2 anos. É uma coisa espetacular, está lá no site, tudo gratuito para ser utilizado, lido, relido, como vocês quiserem. Tem um painel que a gente montou também, tratando esses dados de maneira mais colorida. E aqui eu vou trazer só algumas coisas, até a gente já sabe, outras é bom ver de vez em quando, mas nessa linha de pesquisa 1, do tema 1, a ideia é caracterizar, né, essa expansão no ensino superior, e o que eu quero chamar a atenção para vocês, que é onde eu estou passando aqui o meu mouse, é que no Brasil 56%, né, das instituições são de ensino superior, tá? Então, aqui eu estou falando de educação superior, não é de educação básica, elas são instituições privadas com fins lucrativos. Tá? Aqui está a fatia das instituições que são confessionais, como a PUC e outras universidades. Aqui tem outras instituições que são privadas, mas que não são necessariamente com fins, fins lucrativos. Aqui estão as federais, públicas estaduais. Então, eu queria só, assim, acho que a gente às vezes não se dá conta dessa pizza, como ela é ocupada com instituições com fins lucrativos, né? Então, se a gente olhar aqui o número de matrículas, né, a gente vê que as matrículas no ensino superior elas crescem. Agora, olha como as privadas, né, que respondem pelo grosso dessas matrículas, e as públicas representam, né, embora a gente tenha, né, expandido, né, principalmente no governo Lula, com o Reúne, né, o governo Lula teve, né, continuou no governo Dilma I, a gente teve esse crescimento no número de matrículas nas instituições públicas, né? Agora, prestem atenção nesse dado, né? Então, isso aqui é número de matrículas nas instituições de ensino superior privada. Eu quero chamar a atenção dessa curva aqui em azul, que são as matrículas nos 10 maiores grupos privados de educação superior no Brasil. Grupos esses, gente, que está aqui, olha, quem são esses grandes grupos, né? Então, esses grupos é a Croton, é Estácio, Cruzeiro do Sul, Ser Educacional, são esses grupos
que respondem pela maior parte da educação. Muitos desses grupos, eles estão na Bolsa de Valores, né? Então, as ações dessas instituições, acho que não tem nenhum país do mundo, né? Eu posso estar falando aqui alguma inverdade, mas até onde a gente apurou no SOU, nenhum país do mundo tem qualquer universidade ou instituição de ensino superior privada apostando no capital financeiro, na Bolsa de Valores, tirando o lucro, né, da educação superior. No Brasil, essa é uma jabuticaba nossa, nós temos, e são esses 10 grandes grupos e que respondem pela maior parte das matrículas de educação superior no país. E aí, se a gente olhar, né, se a gente olhar, por exemplo, a maior parte desses grupos é educação à distância, né? Então, é uma educação, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra a educação à distância, mas a gente sabe que um curso à distância ele é muito menos custoso para a instituição do que um curso presencial. Então, a maior parte dessas instituições, por exemplo, essa aqui, 99% das matrículas é EAD. Então, a grande maioria dessas universidades, elas oferecem muitas vagas, e para ser muitas e barato é à distância, tá? E aí, só um instantinho que eu estou aqui meio que... E aí, se a gente olhar... isso aqui a gente levantou, todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, a gente vai no INEP, no MEC, a gente busca, compila e organiza, e esses são dados que o Sou Ciência levantou dentro dessa linha de pesquisa. Na verdade, aqui tem uns dados da linha de pesquisa 1 e da linha de pesquisa 2. Aqui está o conceito, gente, do ENAD, né? Então, acho que né, vocês devem conhecer que as instituições elas, de ensino superior, elas podem, os alunos são avaliados e as instituições recebem um conceito. Então, nesses 10 maiores grupos que são acionistas da Bolsa, quase 47% dos alunos que estão nesses grupos, eles estão em cursos de conceito 1 ou 2. 1 é quase para fechar, né? E 2 é aquele conceito assim que não dá nem para considerar. Ao passo que, por exemplo, se a gente olha nas instituições públicas federais e estaduais, apenas 15% dos alunos, né, quer dizer, dessas instituições estão com, 15% das instituições têm conceito 1 ou 2. Ou seja, essas instituições, elas respondem pela maior parte dos alunos de ensino superior no país, né, a educação privada. Esses 10 maiores grupos abocanham a maior parte desses estudantes em ensino EAD de qualidade muito questionável. Então, é muito importante a gente estar atento a isso que eu estou aqui trazendo. Talvez vocês, né, já estejam familiarizados com isso, desculpa-se, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Então, aqui está mostrado claramente para vocês, né, essas instituições privadas de ensino superior, né? Aqui está o ensino presencial, né? Eles perceberam que não valia a pena, está caindo, ao passo que o ensino EAD está aumentando muito. São dados até 2020, nós já levantamos essa curva, já cruzou, e hoje em dia a maior parte dessas instituições oferecem cursos EAD para os seus alunos. Aí, esse é um dado que não é do Sou Ciência, mas eu trouxe aqui para complementar. Quando a gente olha os cursos que são EAD oferecido pelas privadas, isso interessa para vocês. A maior parte desses cursos é de pedagogia. Tem um microfone que está aberto, eu não sei se tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, gente. Então, isso aqui é muito importante, gente. A maior parte dessas instituições privadas que oferecem cursos assim, fracos, né, com ENAD 1 e 2, tudo bem que a gente não pode só considerar o ENAD, né, mas ele é, sim, um indicador importante da qualidade do ensino que está sendo oferecida. E esses cursos são feitos por futuros professores das nossas escolas. Então, assim, vocês têm que ficar muito atentos, né?
é muito legal que vocês estejam fazendo, né, com a gente aqui no PGED, de volta à universidade, enfim, porque o cenário brasileiro é um pouco esse na pedagogia. Eu não estou dizendo que todo mundo que fez EAD em instituição privada é necessariamente um aluno mal formado, mas a verdade é que os números, os dados mostram que, na grande maioria, essas instituições, elas, infelizmente, elas não oferecem um ensino e estão formando os nossos futuros professores. Então, aqui está os principais achados, né, dessa linha de pesquisa. Eu vou pular, vou avançar aqui um pouco, na verdade, até para mostrar esse outro dado que também é muito importante, que esse aqui é um dado de evasão, né? Então, aqui não interessa como a metodologia que a gente utilizou para fazer isso, mas a gente vê que nas instituições públicas, né, um aluno que começa, ele, em geral, ele se mantém, né, a taxa de evasão não é tão alta, e a taxa de evasão, né, os alunos que começam nesses 10 maiores grupos também tendem a evadir, a deixar essas instituições, não necessariamente porque, enfim, não ficaram felizes com o ensino que receberam, às vezes são pessoas que precisam, às vezes não têm nem condição de pagar, né, o que é cobrado, ou precisam trabalhar, enfim. Aqui eu não estou fazendo um juízo do que leva à evasão, eu só estou mostrando que também são instituições que sequer conseguem reter o seu alunado. Tá? Esse é um dado super interessante também, quando a gente compara, olha aqui, eu acho esse dado lindo, né? Então, aqui está mostrado, né, a nota no ENAD de cotistas e não cotistas, né? Está aqui, nas instituições de ensino superior pública, tá? Então, aqui a distribuição de notas dos cotistas e dos não cotistas, vocês concordam que não tem nenhuma grande diferença, e se tem alguma grande diferença, é que os não cotistas, eles até são, eles estão aqui, né, um pouco mais para cima, mas, no geral, eles estão sobrepostos, né, com os alunos cotistas e não cotistas, em relação aqui à nota dos estudantes que recebem formação em instituições privadas. Então, isso aqui também deixa muito claro para a gente, né, essa diferença e a importância da política de cotas no Brasil nesse momento. Não venham me dizer que a cota caiu com a qualidade do ensino. Não caiu nada. A gente não pode... Tem alguns mitos que a gente tem que ter coragem e enfrentar, e a gente enfrenta com gráficos como esses. É mentira. Os alunos cotistas, eles não se saem pior nas nossas universidades. Essa aqui é só para mostrar para vocês também, né, que também nessas instituições privadas, né, o número de professores, né, que são full time, que trabalham o tempo todo, que são 40 horas, é muito baixo, né, em relação aos professores, ou seja, são professores que muitas vezes, infelizmente, têm que se dividir em várias instituições, né, nessas universidades, eles transitam entre várias delas, o que nas universidades públicas, essa é uma realidade que não se aplica, porque a maior parte dos professores, eles têm dedicação exclusiva, e isso contribui positivamente para a formação dos alunos. A gente fica ali o tempo todo na UFRJ, trabalha, encontra com os alunos, pesquisa, a gente está todo mundo ali o tempo todo, não se divide o tempo, concentra as nossas atenções numa única instituição, e isso certamente é muito benéfico para o ensino que se pratica. Obviamente, aqui a pós-graduação, né? Claro, a pós-graduação ela é basicamente, né, realizada nas instituições públicas, e as instituições particulares, elas não têm muito interesse, né, em oferecer pós-graduação, porque são cursos mais
que seriam mais caros, eventualmente demandariam uma pesquisa, não interessa ter laboratórios, não interessa ter bibliotecas bem equipadas, não interessa uma porção dessas coisas que são muito importantes para um programa de pós-graduação. Tá? Então, a gente aqui estou mostrando para vocês, esse é o relatório, eu recomendo quem quiser, expansão da educação superior no Brasil, análise das instituições privadas, parte dos dados que estão aqui, eu estou aqui, ó, eu participei desse estudo e já está, né, na página do Sou Ciência, e a gente está montando, né, várias ferramentas dentro desses painéis coloridinhos que eu mencionei. A gente está montando um termômetro para que os estudantes possam entender, clicar, entender qual é a instituição que ele está fazendo o Enem para ela, qual é a nota, como ela faz, quantos alunos, quantos professores, como é que é para os estudantes terem noção assim, da instituição para a qual ele está querendo prestar vestibular. Então, deixa eu olhar aqui meu tempo, eu já estou... Isso aqui são as considerações gerais, eu posso passar, e isso aqui é a linha de pesquisa 2, isso aqui é bem rapidinho, só mostrar para vocês também essa questão das cotas, né, o perfil e a trajetória. Então, a gente vê, olha, que os ingressantes, gente, olha que espetáculo, né? A gente vê que depois do estabelecimento da política de cotas, lentamente as instituições foram respondendo, e hoje a gente tem, né, um número muito expressivo de estudantes pretos, pardos, indígenas, que antes não era uma realidade nas nossas instituições. Tá? Então, já na trajetória da análise dos egressos, essa também é bem pequenininha, eu só puxei um dado, né? Então, tem um grupo de pesquisadores de pós-docs que estão tentando entender o impacto do ensino superior no salário das pessoas, né? Então, aqui a gente está levantando, né, utilizando dados da RAIS e microdados também, assim, quanto recebe, né, um médico, uma pessoa que fez terapia ocupacional, filosofia, a gente está levantando esses dados para tentar entender como é que é o impacto do ensino superior, e também esse dado aqui, por exemplo, é uma média salarial de egressos cotistas e não cotistas, e a gente vê também, né, a partir desses dados que a gente está buscando em vários bancos de dados disponíveis no país, que também não tem nenhuma diferença, o que é muito bom, né? Então, isso é uma coisa que é interessante. Aqui, então, essa é a linha de pesquisa 4, né, que também tem um conjunto grande de dados, mas eu não vou mostrar todos, se vocês me permitem, eu vou pular alguns, mas eu só quero chamar a atenção. Então, aqui é um grupo de pesquisadores e professores do SOU que está acompanhando financiamento de universidade, dinheiro, como é que tem sido a trajetória, como que o país tem tratado as suas universidades, investido em ciência, investido em pesquisa. Então, esse aqui é um dos gráficos que a gente gerou, né, que está mostrando, né, aqui em amarelo, a quantidade de matrículas no ensino superior que cresceu, tal, até está caindo, né, com a pandemia a gente tem tido essa queda que é preocupante. Aqui aqui em azulzinho, as despesas em bilhões, então ela mais ou menos acompanhou, né, tinha mais alunos entrando, o governo foi dando mais recursos, até que isso começou né, começa a cair, e hoje a gente tem, né, um quantitativo enorme de alunos nas instituições, e a gente nunca teve tão poucos recursos. Isso aqui, se a gente faz um recorte, né, de 2018 para cá, né, então a gente teve uma perda enorme dos recursos para as universidades, né, até o ano de 2022, e a gente, se isso continuar nessa trajetória, a gente já viu vários reitores anunciarem o fim, o fechamento, né? Talvez alguém tenha que sair por último e fechar a porta da instituição, porque não dá para continuar, né? Então, aqui também são outros dados de investimento, né, mostrando como é que tudo, isso aqui são os investimentos, né, para construção de prédios, né, obras, manutenção, também tivemos né, nos últimos 4 anos, nunca antes nesse país a gente passou tão maus momentos nas instituições,
Agora, esse gráfico já é um gráfico também mostrando, aqui já é o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o grande fundo que irriga a ciência no Brasil, né? Então, aqui é quanto que o governo, a dotação e quanto que é o liquidado, né? Então, a gente vê que ao longo de todos os anos, né, oscila, sobe, cai, mas, em geral, entre o que o governo, né, quanto que esse fundo arrecada e o governo de verdade aporta em ciência e tecnologia, em geral, é sempre 30% a menos, 40%, mas a gente, nesses últimos anos, a gente chegou a um despautério de 90% daquilo que seria para a ciência e tecnologia, apenas 10% foi, de fato, utilizado para, enfim, para financiar as pesquisas, as bolsas, e não é à toa que aquela primeiro slide que eu mostrei lá atrás, universidade sem dinheiro, laboratórios fecham, a CAPES não tem bolsa, CNPq, por causa disso aqui, né? Porque havia dinheiro, mas esse dinheiro não foi para onde ele deveria ter ido. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. E esse aqui, eu não vou entrar, obviamente, em detalhe, mas isso aqui é uma tabela muito interessante que foi feito por também pelos pós-doutores do Centro de Ciência, pelo SOU, em que a gente vai olhando lá desde o ano de 2010, isso aqui tudo é o FNDCT, calculando quanto que foi pago, arrecadado, e a gente sempre vê que tem um dinheiro que é meio que a gente não sabe direito para onde foi, certamente foi para pagar as dívidas, né, as dívidas que o Brasil tem com dívidas externas, e a gente chegou aqui, eu só quero que vocês vejam que tem nessa conta um sumiço, vamos dizer assim, eu não sei se a melhor palavra é sumiço, mas a gente não consegue rastrear ou saber para onde foram, em valores atuais, 44 bilhões do FNDCT, que as contas não fecham, e que certamente esses recursos, principalmente aqui, ó, gente, nos últimos 4 anos, eles certamente foram utilizados para outros fins, e aqui eu não vou querer discutir com vocês, desculpem, para onde isso foi, enfim, cada um que tire suas conclusões. Essas aqui são as considerações, e eu vou encerrar. Isso aqui tudo, se vocês entrarem no SOU, vocês vão ver nesse painel, então você clica aqui, aí vai mostrar como é que foi a execução orçamentária em ciência e tecnologia, como as fundações estaduais, a FAPERJ, a FAPESP, está tudo lá, gente, todos os números, todos os gráficos, como que foi o financiamento das universidades federais, tudo assim bonitinho, tá vendo? São esses dados que eu acabei de mostrar, que é meio duro de ver, às vezes a gente não entende, então está tudo bonitinho no site do SOU. Enfim, se vocês quiserem consultar, explorar, e fica sabendo, às vezes algum dia precisa de alguma coisa, e eu vou, na verdade, mostrar rapidamente. Paty, eu ainda tenho mais 5 minutos, que aí eu termino aqui. Débora, o nosso seminário vai até às 13h30. Fica à vontade, pode ir Tá bom, tá bom. Eu vou tentar terminar, então, rapidinho aqui. aí tranquila. Então, esse aqui já é o tema 2, que é o outro tema, que é a universidade para fora, né? Que é o tema no qual eu estou inserida. E aqui é muito legal, porque no Sou Ciências a gente tem o professor Maurício Moura. E o professor Maurício Moura, ele é um dos diretores, eu não sei nem se é diretor, presidente, dono, não sei, de uma empresa de opinião pública que se chama Ideia Big Data, que durante a pandemia fazia aquelas pesquisas de acompanhamento do governo Bolsonaro, você é a favor, você é contra, você é isso, você é aquilo, e quando foi chegando perto das eleições, também quem você vai votar, aquelas pesquisas que a gente vê toda hora na televisão, né, da mesma maneira que foi, né, que era o antigo Ibope, né, agora a gente tem a Quest. Então, são essas empresas que fazem pesquisa de opinião pública. E o Maurício, ele é um cara super legal, e ele é muito amigo da Soraya, do pessoal da Unifesp. E o que ele fez para a gente que foi sensacional? Quando ele ia fazer essas pesquisas de opinião, sobre o governo, desempenho, apoio ao Bolsonaro, ele deixava a gente pegar carona nessas pesquisas e incluir
4 ou 5 perguntinhas para que a gente pudesse fazer esse levantamento, que era a percepção da relação entre a sociedade e a universidade. E o que é legal sobre isso? Porque a gente conseguiu, né, porque a gente dava para perceber que, durante a pandemia, as pessoas ficaram mais atentas, mais sensíveis, mais favoráveis às universidades, ao SUS, à pesquisa, e a gente queria medir isso, né, o quanto que a pandemia, de alguma forma, tinha trazido para as pessoas, para a sociedade, uma maior proximidade com a ciência e com a pesquisa, com as instituições públicas de ensino. E, ao mesmo tempo, era legal, porque a gente conseguiu incluir essas perguntas, mas a gente conseguia fazer uma correlação assim: quem vota em Bolsonaro apoia as instituições públicas, quem é a favor do governo é mais a favor. Então, a gente conseguia, pegando os dados do Maurício, de levantamento de pesquisa política, a gente conseguia fazer correlações com as perguntas que a gente tinha interesse de checar. Nós já publicamos um artigo sobre esses dados, ficou sensacional, assim, tudo que a gente levantou, está lá no site do Sou Ciência, ciência aberta, gratuita e livre para todo mundo. E então, essa daqui é o resultado da pesquisa que a gente fez em janeiro de 2022, também ali, né, ainda durante a pandemia, e todas essa pesquisa, como ela é feita pelo Instituto de Pesquisa, ela tem gente do Brasil inteiro, representatividade de gênero, de cor, de raça, de idade, de nível socioeconômico. Então, a gente não tinha que se preocupar com essa questão, porque, como a gente estava indo de carona, o Maurício cuidava de tudo isso para a gente. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês o resultado dessa pesquisa, que é bem interessante em alguns aspectos. Não é muito longa, mas o que acontece? Esse aqui é o nível de interesse das pessoas, né, por esses assuntos, e a nossa pesquisa, o nosso resultado está aqui, essa última linha onde eu estou passando o meu mouse. Mas pesquisa similar já tinha sido feita em 2010, 2015, 2019. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e outras instituições costumam acompanhar a cada 4, 5 anos a percepção das pessoas sobre esses temas. Então, nessa pesquisa, a gente repetiu as mesmas perguntas que foram feitas em 2010, 15 e 19, para que a gente pudesse comparar, e o que eu estou mostrando para vocês é esse resultado. Então, vamos pegar aqui só a ciência e tecnologia, que é esse azul clarinho aqui. Assim, as pessoas, quando perguntam: você tem interesse por ciência? 60% tinha, 60% em 2015 tinha, 60%, nada acontecia. E, de repente, a gente vê que, no final, em 2022, 80% das pessoas se dizem interessadas em ciência e tecnologia, em meio ambiente, em política, religião tem uma pequena queda, em arte, cultura, medicina. Então, a pandemia, sim, ela, de alguma maneira, ela suscitou nas pessoas, a gente percebia isso, né? Assim, intuitivamente, o resultado era muito esse, mas era importante medir. Né? Então, aqui está mostrado também exatamente, né? Quer dizer, o interesse por ciência e tecnologia, ele estava estagnado nessas 3 pesquisas anteriores, e pimba, ele sobe, e as pessoas que têm pouco interesse desce, conforme está mostrado aqui. E aqui está mostrado esse movimento na economias, também as pessoas passaram a se interessar por economia, também nesses últimos anos, conforme mostrado aqui. E aí a gente perguntou nessa pesquisa qual a fonte de informação, em quem que você mais confia quando você quer ter uma informação segura, fidedigna, correta. Então, olhem que impressionante, gente. A maior parte das pessoas, né, quer dizer, quase 45% das pessoas disseram que as pessoas confiam em cientistas de universidades ou institutos públicos de pesquisa, seguidos por médicos, jornalistas, militares. Olha onde estão os nossos políticos, né? Então, as pessoas
passaram, olha aqui, não acontecia nada, e elas passaram a acreditar na palavra dos cientistas. E não era à toa, toda hora a Margarete Dalcomo estava na televisão, e a Átila, a Natália Pasternak, tantos outros pesquisadores o tempo inteiro lá falando, recomendando a vacina, enfim, desacreditando, falando né, enfim, da cloroquina, que não era nada, né, adequada para tratamento de Covid. E aqui está mostrado para vocês, né, esse mesmo dado, né, as pessoas, nessa pergunta, elas tinham uma opção, podiam falar o primeiro lugar, quem elas mais confiam, em segundo lugar, e cientistas de universidades ganhou disparado, médicos também passaram a ser a voz em que as pessoas ouviam e confiavam, tá? Lembrança do nome de uma instituição. A maior parte dos brasileiros, né, desde 2010 até 2019, quando a gente pergunta, diz o nome de uma instituição de pesquisa, 90% deles diz, eu não sei dizer, eu não conheço nenhuma instituição. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Se a gente até é professor de universidade ou professor de escola, poxa, a população não sabe dizer o nome de uma instituição. Então, esse número caiu, né? Ainda é alto, 57% continua sem saber dizer, e mais, quando a gente pergunta para essas pessoas que sabem, é o Instituto Butantan, é a Fiocruz, que são as instituições que, de fato, foram as que trouxeram as vacinas para a gente. Então, é muito interessante esse movimento e como as pessoas também reconhecem. A mesma pergunta para cientistas brasileiros. Ninguém sabe falar o nome de um cientista brasileiro. 90% das pessoas, isso não é um problema das pessoas, isso é um problema nosso, só quero deixar aqui bem claro, né? E esse número também caiu, né, em função, né, infelizmente, da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia não é nada bom para... Ela não é... Jamais a gente pode dizer que a pandemia foi boa não foi boa para nada, né? Mas aqui a gente vê que esse número, né, ele diminui, mas as pessoas citam Oswaldo Cruz, o Átila está aqui, a Natália, Santos Dumont, o Drauzio Varela, né, César Lattes, né? E aqui está mostrado, né, também que o nosso astronauta Marcos Pontes, né, enfim, ele também deixou de ser citado, também não era tão lembrado assim como ele imaginava que era. Enfim, então, também fizemos, né, que eu não vou trazer, uma outra pesquisa que a gente fez foi sobre a opinião, a percepção das pessoas, a intenção, na verdade, de tomar vacina ou não da Covid, né? Então, nessa pesquisa, 5% das pessoas, quer dizer, não tinham tomado na época da pesquisa, nem pretendiam tomar, e, na verdade, 95% dos brasileiros já tinham tomado ou não tomaram, mas pretendiam tomar, e o movimento da vacina do Brasil é um motivo de orgulho, embora, entretanto, contudo, a gente está vendo agora, né, que depois de tanta, né, dessa política doida né, assim, anti-vax, esses números estão começando a ser preocupantes, e não é à toa que a nossa ministra querida da Educação, Anísia Trindade, tem feito muito esforço, o Ministério da Saúde, para tentar convencer as pessoas da importância da vacinação. E aí também, aqui são outros números que a gente perguntou, o que as pessoas pensam sobre as universidades, é necessário privatizar as universidades? Né? 8% das pessoas acham que é necessário privatizar as universidades, a maior parte, 50%, 52%, são a favor do ensino superior. Enfim, eu estou mostrando aqui para vocês, né, que como é que assim, a população nos vê, né, em relação. Então, não é verdade que as pessoas querem que as nossas universidades que se cobrem mensalidade, né? Isso é uma minoria de brasileiros que pensam assim. E o que é assim até interessante, né, é que aí a gente aqui até faz, né, esse casamento que eu falei sobre se tem ensino fundamental, ensino superior, ou médio, por causa da pesquisa do Maurício em cima, então a gente consegue fazer
esse casamento e cruzar os dados, né? Assim, no Nordeste, como pensam os nordestinos, como pensam os sudestinos, como pensam o pessoal do Norte, dá para a gente fazer muitos recortes a partir dessas pesquisas. E esse dado aqui é interessante, né? As pessoas que dão mais importância ao SUS atualmente, 70% delas tinham escolaridade superior. Ou seja, as pessoas que jamais entraram no hospital público, de repente passam a dar importância para o SUS, o que é uma coisa muito importante para o nosso sistema único de saúde, porque que as pessoas humildes elas dão valor ao SUS, a gente sabe, elas dependem, né, do nosso sistema, dos nossos hospitais públicos, para terem o mínimo, mesmo que a gente ainda ache sofrível, mas é onde elas encontram, né, onde elas encontram tratamento, onde elas encontram atenção à saúde é ali, né, nas clínicas da família. Mas agora a elite brasileira começa, ok, o SUS, né, é importante. De fato é bacana, vale a pena, né? Então, isso aqui também foi uma outra pesquisa que a gente fez com jovens, perguntando para eles o que eles acham importante no Brasil. E curiosamente, os jovens brasileiros, uma fração enorme deles, acha que estava, na época, né, da pesquisa, que foi lá em 2022, que o desemprego e o trabalho precário, por incrível que pareça, foi o que estava mais afligindo a nossa juventude, né, no Brasil. Assim, as pessoas estavam muito preocupadas e estão, eu acho, né, falta de perspectiva, ansiedade, depressão. Olha só, os jovens também estavam preocupados com essa questão, respostas que mais foram representativas nessa pesquisa. Bem, o Sou, então, vários desses artigos, o blog o Sou Ciências tem um blog na Folha de São Paulo, então, toda sexta-feira a gente publica uma matéria nesse blog, né? Então, enfim, aqui está mostrado, né, uma página, isso aqui todos são os dados que a gente levantou. Esse é o estudo que eu mencionei no começo, né, que é a atuação das universidades na defesa da vida e da pandemia, que a gente fez esse painel, nós mandamos questionários para as universidades federais de todo o Brasil, nós tivemos um retorno de cerca de 40 universidades das 60 e poucas que existem, e nós construímos esse painel que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a gente, quando entra na página do SOU, a gente clica em cada uma, que está o FRJ, as universidades que responderam, e aí a gente vai ter também, assim, de forma bonitinho, tudo que as universidades fizeram de telesaúde, de comunicação com a população, de combate à fome, de pesquisa, tecnologia, inovação. Então, isso aqui é um grande legado histórico que vai ficar para quem quiser no futuro, ou mesmo no presente, saber o que as universidades brasileiras fazem, e não tem essa história de dizer que as universidades estão de costas para o Brasil. Isso não é verdade, a gente responde sim, quando solicitado e quando necessário, né? Então, esse aqui é o painel, é muito legal, a gente clica e vai entrando, ele é um painel dinâmico e vai aparecendo as coisas, tem vários vídeos. E agora, né, a gente está levantando, a gente está com 2 professores da Universidade Federal de São Carlos, que eles estão levantando todas as publicações, as contribuições que o Brasil deu em artigos, né, de revistas indexadas, sobre a Covid e a participação, gente, no Brasil, na construção de conhecimento novo sobre a Covid é impressionante. E nós não somos um país periférico na produção de conhecimento na Covid, nós sim contribuímos de forma
bem efetiva. Essa é a linha 7, a gente ainda está em construção, que é pensar um Brasil novo, uma coisa diferente, um modelo de economia ambiental diferente. A gente está trabalhando muito, levantando as ações, né, das universidades, né, para economias solidárias, né, para economias emancipatórias, novas maneiras de fazer economia, que nem sempre o lucro, né, desenfreado seja o objetivo principal. As universidades têm muitas ações nesse sentido, mas elas ficam meio que apagadas. Então, o Sou Ciência está tentando jogar luz e tentar assim, ver o que a gente tem, quem está trabalhando, quem está nas universidades, fazendo esse trabalho de cooperação com movimentos sociais, com os apartados periféricos, indígenas, afrodescendentes, dentre outros. E eu acho que esse é o último slide, né? Que essa é uma linha de pesquisa que eu também estou super empolgada, que a gente está levantando agora, gente. A gente quer deixar também um registro de tudo, toda a necropolítica na área da saúde do governo Bolsonaro. Então, a gente está levantando todos os decretos, todas as leis, todas as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, pelos conselhos estaduais, pelos Médicos pela Vida, que é aquele grupo de médicos loucos, né, por gabinete do ódio, tudo a gente está levantando, a gente quer deixar também um registro histórico, a gente está entrevistando pessoas importantíssimas, né, que tiveram uma participação muito forte nesse último período, a gente já entrevistou todas essas pessoas que estão aqui marcadas em amarelo, né? A própria Pamela, que é a vice-presidente da Associação das Vítimas da Covid, porque a gente quer deixar um legado, inclusive, se fosse possível, levar essas informações para os cursos de medicina do país, para que jamais isso aconteça de novo, é o que o Sou Ciência gostaria. A Karine, eu não sei se ela está aqui na audiência, né? É uma pessoa de quem eu gosto muito, na verdade, é quase uma irmã para mim. Ela agora, né, ela é da Fiocruz, eu trouxe ela para o Sou Ciência, e ela está como pós-doc nessa linha de pesquisa de levantamento da necropolítica na área da saúde, porque a gente não pode esquecer para não apagar essa memória, porque a gente não pode repetir isso nunca mais. Então, eu agradeço muito, gente, pela atenção. Desculpem ter falado muito, mas, assim, para mim, o Sou Ciência é um motivo de orgulho. Eu, assim, invisto muitas horas, muito tempo, muita energia minha, do meu dia a dia. Para mim, é tão importante quanto as linhas de pesquisa que eu faço no meu laboratório, que eu toco. Ontem eu dei um seminário, conforme a Patrícia falou, e é tão importante, né, tudo que eu estou fazendo, vamos dizer assim, na bancada, e tudo que eu tenho podido contribuir, né, com o Sou Ciência, o Sou Ciência é um pouco isso, né, a ciência para combater o negacionismo. Doutor, eu estou com Covid, com sintomas de Covid, mas eu sou antivacina, e o médico responde, calma, uma doença de cada vez. Então, é mais ou menos isso. Esses são os nossos apoiadores, né? A Folha, a Ideia Big Data, a Fundação CIT de Setúbal, Serrapilheira, e outros parceiros que ajudam com o aporte de recursos, basicamente para a gente pagar os estudantes que estão com a gente levantando essa quantidade. Isso daqui, gente, é uma pequena fração, né, de todas as pesquisas que a gente fez. Muito obrigada, eu agradeço. Vou parar aqui o compartilhamento. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Não, a gente é que agradece essa aula maravilhosa, espetacular. Bom, eu não posso, eu sou suspeita para falar, porque, como eu falei, eu sou tua fã, né, Débora? Mas foi excelente o seminário, tanta informação importante, legal e muitos elogios aqui no chat, né? A Karine está aqui falando que está presente, orgulho imenso desse projeto. E realmente, assim, muito, muito legal. Eu, particularmente, não tinha dimensão desse projeto, né, do Sou Ciência, e muito legal, assim, muitas coisas, como eu trabalho também na parte das câmeras de heteroidentificação, eu vi uma parte de cotas ali, que até tirei umas fotos e mandei para o grupo, e disse, pessoal, olha aqui,
e muito legal mesmo, assim, e eu imagino que deva dar muito trabalho para fazer. Dá muito trabalho, mas, assim, durante a pandemia era quase que uma injeção de ânimo para a gente enfrentar aquele momento, a gente se reunia, essas reuniões, e ia juntando esses dados, e o curso, o Sou Ciências ofereceu um curso que também está lá, sensacional, com o professor Nelson Amaral, é um professor maravilhoso da Universidade Federal de Goiás. Ele ofereceu um curso sobre financiamento público de pesquisa e educação. E, assim, quando você vê o curso do Nelson, a gente vê quantos mitos que a gente rolam no país, que a gente propaga, quanto custa o aluno XYZ, o aluno de educação básica é mais caro, o Brasil investe muito em educação, o PIB do Brasil em educação é igual ao de outros países. Olha, ele desconstrói isso tudo e mostra assim, né, e aí a gente tem que parar né, de propagar, né, essas notícias fakes, né, que só depõem contra, né, contra a educação brasileira, contra os professores brasileiros, né, que, em geral, a culpa sempre recai no colo deles, enfim. Então, é muito importante, eu diria, esse trabalho de esclarecimento, né, de reflexão, né? Eu diria um trabalho dispensável. Acho que se tem, além de várias coisas que a pandemia nos mostrou, é que a gente precisa, que a gente tem muito mito para desconstruir ainda, Muito, muita, muito, e muito. que a gente precisa trabalhar, assim, eu vejo, e é engraçado o quanto, assim, esses dados que tu mostraste, assim, porque, querendo ou não, a gente ainda ouve, a gente sabe de que parcela da população, né, você está falando, mas enfim, que a universidade pública não faz muito, que ela é. E, e aí tá para qualquer um ver o que realmente tudo que se faz todo dia dentro da universidade. Sem falar todas as coisas que a gente sabe, mas que as pessoas preferem, né, Claro. fechar os olhos. Mas realmente, assim, é um trabalho indispensável, assim, a quantidade de coisa que a gente ainda tem que mostrar, assim, É verdade, Paty. Muita coisa temos que melhorar, eu reconheço, mas também, assim, não dá para dizer que a universidade, né, está ali, que só gasta dinheiro, que não é verdade, não é verdade, gente, não é verdade. balbúrdia e mamata, né? São as duas É, palavras que eu mais exato, ouço associado à universidade pública. exatamente. Perguntas, pessoal? Alguém tem perguntas? Podem perguntar à vontade, sem vergonha. Todas as perguntas são super bem-vindas. E até sugestões, se vocês quiserem ouvir as pessoas, é a especialidade do Soul. Às vezes a gente fala muito e ouve pouco, a gente tem que aprender a ouvir. E aí, se vocês tiverem até dicas, sugestões, inclusive depois, se quiserem, né? Enfim, estamos aí para vocês sugerirem pesquisas, enfim, caminhos para a gente seguir. Muito importante ouvir os professores. Aliás, eu diria fundamental. É, é. Eu não sei se o Danilo, agora ele tá aí, não sei se quer. Alguém Oi, levantou a professora mão. Débora, professora Patrícia, seja Ou, muito bem-vinda aqui ao Seminários Integrados a Saburo Massuda. Prazer tê-la conosco. Estou imagina. representando hoje aqui também, né, a professora Sônia Vasconcelos, que está gripada e não está presente, ela sempre prestigia. Então, fiquei muito feliz com a tua apresentação, aprendi muito do Sou Ciência, fiquei É, encantado, né? Realmente, parabéns, parabéns pelas ações, um orgulho. obrigada. Também, como a professora Patrícia falou, né, também sou seu fã. Claro que eu E conheço o Danilo. eu tô representando, né, eu estou na vice-coordenação agora, né, em temporário, né, Uhum, substituindo a professora Isabela Ramos, que está de claro. licença. E então a gente gostaria de abrir aí, pessoal, vamos interagir. Tem o Gustavo, abriu a câmera aqui, tem o Levantou a Gustavo mão. que quer falar. Na verdade, só um comentário também. Fiquei muito encantado, Débora. Queria parabenizar muito vocês. Assim,
é tão maravilhoso que a gente chega a pensar como é que esse tipo de ação só existe agora, né? Mas, assim, isso mostra o quão fundamental é isso. E pensando assim, né, num país sério, como seria importante que o próprio Ministério da Educação pudesse liderar isso, mas num país em que a gente, às vezes, corre risco de mudanças políticas, eu acho que assim, manter um certo grau de independência vai ser muito saudável para a tem razão, iniciativa, tem né? razão. E uma das coisas que eu queria comentar foi uma coisa que tu chamou a atenção, assim, mas eu fiquei assim muito feliz foi com o dado de salário de egresso cotista e não cotista. E porque assim, a gente pensa muito pelo lado da universidade, né, entrada na universidade, o acesso, mas aquele é um dado que mostra que não é o acesso na universidade, é a mudança de vida, é dali para frente, né? Claro, claro. Parece que assim é a confirmação de que a política plantada, que ela se conseguiu atingir o objetivo, que é trazer igualdade para as pessoas, né? Então, foi um dado assim que eu fiquei assim maravilhado. Eu fiquei olhando ele assim, fiquei pensando em que incrível que tenham feito isso, né? É. Porque assim, traz esperança para a gente e com certeza motivação para que as coisas certas, para a gente continue lutando pelas Perfeito, coisas certas, né? perfeito. Queria Falaste assim só tudo. comentar esse dado que eu achei fantástico, maravilhoso. Tem muitos dados sobre esse projeto, mas como eu estou mais no tema 2, e eu não estou muito enfronhada sobre essas outras linhas, mas provavelmente deve ter até uma riqueza maior de dados, né, Gustavo, sobre essa questão dos cotistas, tem uma linha só dedicada a isso. É muito legal. Que bacana. Parabéns. Obrigada, Fiquei muito querido. feliz de ter assistido a tua apresentação. Quero dizer Poxa, que eu aprendi obrigada. muito. Eu Era é que uma agradeço. deficiência na minha vida. Eu é que agradeço de você ter dedicado aí o seu tempo para estar aqui com a gente. Mais perguntas, pessoal? Estou vendo aqui o Otávio, Eu teria querido. uma pergunta. Oi, professora, boa tarde. Oi, querido, é do meu laboratório. É muito legal, professora, a apresentação e os dados. A gente estou aqui vendo os dados, pensando em muita coisa, muita informação que a gente não tem muita noção do que está acontecendo efetivamente, da realidade. E aí, baseado no que a senhora apresentou, eu queria saber qual é a perspectiva da senhora em relação a alguns dados, né? Tem lá, a senhora mostrou a questão da universidade particular e o ED, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que o ED se popularizou muito, que, de certa forma, o acesso à universidade superior é bom, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a qualidade desse ensino ele não é tão adequado como deveria ser. Eu vejo, por exemplo, alguns amigos meus de algumas universidades que um professor grava a aula em um determinado período, essa aula é repetida em todas as turmas a mesma aula e muito mal existe uma troca entre professor e aluno. Quando tem uma vez a cada quinzena, um mês, enfim, acaba tendo vários déficits, ele faz a prova em casa da forma que ele achar melhor, enfim. O que a senhora acha da questão do controle dessa qualidade do ensino superior e da forma que... Porque, assim, o ensino particular, ele acaba ganhando muito, assim, o ED, de uma forma geral, porque é mais acessível, mais barato. Assim, as pessoas precisam trabalhar, conseguem organizar melhor seu tempo, sua dinâmica de vida e também comparado ao presencial é um preço muito mais acessível. E muitos também não têm condições ou não conseguem acessar a universidade pública. O que a senhora acha em relação a isso, a perspectiva, questão de melhora no quadro da avaliação, né, acesso ao número de vagas e até mesmo ao investimento de bolsas em universidades particulares e não na pública como um Uhum. todo? Perfeito, Otávio, sua pergunta é muito importante, inclusive você acabou ilustrando a sua pergunta com uma experiência sua própria de quem tem um amigo e que já percebe todas essas deficiências que eu mostrei aqui de uma certa maneira. Então, assim,
primeiro, tem que ter controle sobre essas instituições, porque não é possível oferecer esse tipo de ensino que você acabou de descrever, né? Que a aula gravada oferece, tal, tal, tal. Então, precisa. É difícil, porque é um país continental e essas instituições, elas prevalecem, né? São milhares, né? Dezenas de milhares espalhadas nos rincões, no interior. Então, o controle é difícil. Agora, o que a gente pode fazer? O Brasil, a gente tem a Universidade Aberta do Brasil, que é a Universidade Aberta do Brasil é universidade pública, ensino à distância, que é o CEDERJ, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Consórcio de Ensino à Distância do Estado do Rio, tem consórcios em São Paulo, esses são de qualidade. Então, só que a Universidade Aberta do Brasil, ela foi detonada nos últimos 4 anos. Praticamente ela foi extinta, sobrou ali só para não dizer que fechou a porta, mas, então, assim, a gente sabe, é possível fazer ensino à distância de qualidade, então, fortaleçamos a Universidade Aberta do Brasil, joga dinheiro, joga recursos, como foi no passado. Então, para confrontar esse inimigo, vamos fazer nós, né, a coisa certa, um ensino de qualidade à distância. Então, força na Universidade Aberta do Brasil, entende? E regula esse pessoal que está, né, proíbe que essas instituições apliquem na Bolsa, não é possível isso. Então, dá para regular, né? Não é possível que a irmã do Guedes seja do conselho, ela é dona de um desses conglomerados, e ela é a pessoa que regula essas próprias instituições. Então, tem muitas coisas que dá para ajustar, que são difíceis, falar é muito fácil, né? Certamente, mas a gente sabe fazer direito. A Universidade Pública Brasileira fez a Universidade Aberta do Brasil, e a Universidade Aberta do Brasil não gera estudantes com ENAD 1 e 2, não gera. Eu tenho certeza, eu já participei do consórcio CEDERJ, e é excelente ensino de muita qualidade. Acho que o mais importante é a gente determinar quais são os interesses de quem controla, né? Tudo isso. Esse é o problema maior. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Bom, então, Débora, de novo, tem mais vários elogios aqui. Quero agradecer imensamente a tua participação aqui, foi excelente, aprendi muito e às vezes coisas que já deveria saber, né? Muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade, pela tua dedicação. Obrigada por tudo que tu fazes pela ciência brasileira e pela universidade brasileira, né? E espero que a gente possa contar contigo mais vezes no futuro. Com certeza, virei aqui tantas vezes quantas vezes for convidada. Gosto muito do programa, mora no meu coração, e a educação básica, na verdade, mora no meu coração. Então, tá, eu agradeço a todos também a participação, e o nosso próximo seminário, então, será no dia 13 de julho, com a professora Carla Bonan, tá? Muito obrigada, gente, e uma boa quinta-feira para todo mundo. Obrigada, gente, pela audiência aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Obrigada, Otávio. Obrigada. Tchau, tchau.